tema Ansiedade, uma abordagem à luz da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Amém. O Senhor nos abençoe, queridos. Vejam, todos nós, em alguma medida, fugimos do sofrimento ou da ansiedade. Todos nós. Alguns um pouco mais, outros de forma mais moderada, um pouco menos. Como que nós fugimos? Alguns tomam comprimidos, outros se estendem no sofá, maratonando na Netflix. Alguns outros leem romances baratos, a ponto de nós fazermos qualquer coisa para distrair a nós mesmos. No entanto, parece que toda essa tentativa de nos isolarmos tem um efeito contrário. Apenas nos leva para mais próximo de sermos ansiosos e, ao mesmo tempo, também nos leva mais próximo do sofrimento. E a ansiedade tem sido apontada por muitos como o mal do século. Basta você observar o número crescente de pessoas ansiosas, ainda hoje. E todos nós, em alguma medida, já nos sentimos ansiosos das coisas mais simples às coisas mais complexas. Milhões de pessoas têm sido afetadas pela ansiedade no mundo inteiro. Existe, em alguma medida, uma ansiedade que nós podemos chamar de boa na nossa vida rotineira. Por exemplo, se você está esperando um familiar que vai te visitar no final de semana, um familiar muito querido, é bom que você esteja ansioso por recebê-lo. É normal. Principalmente se for alguém que você não vê há algum tempo. Uma mulher grávida, por exemplo, que está esperando para dar luz ao seu filho, de fato fica ansiosa também para ver o rostinho do neném, especialmente as semanas que se aproximam. Um pai de família fica ansioso numa entrevista de emprego. Um aluno, como quando vai apresentar o seu trabalho final da faculdade, ou até mesmo no final de um curso, qualquer que seja ele, fica ansioso. Esse tipo de ansiedade moderada é normal e pode ser até mesmo um sentimento bom em determinada medida. Mas a ansiedade pode ser sentida e vivida por muitas pessoas nos mais variados graus, diferentes e distintos. Na maioria das vezes, afeta inclusive o indivíduo com sintomas físicos. Dor de cabeça, agitação, dores nas costas. Isso pode acabar piorando com o decurso do tempo e evoluindo até para um quadro mais grave. Muitas vezes, a ansiedade é coberta de sintomas que nós demoramos para perceber. Mas à medida que os sintomas aumentam, denunciam a causa: ansiedade. E a ansiedade desenfreada afeta o raciocínio com sérias implicações, a ponto do indivíduo, inclusive, ficar aéreo, desestimulado,
e não conseguir resolver questões lógicas das mais simples que você pode imaginar. Pode afetar até mesmo a digestão e até a coordenação motora. E se um ansioso, em grau mais elevado, pudesse definir o sentimento que ele está ali experimentando, ele diria o seguinte: são angústias da alma que afetam o seu corpo. Um problema que está presente nos nossos dias. Atualmente, há muitas pessoas ansiosas. Mas o que as pessoas chamam do problema do nosso século não é tão novo assim como você imagina. Apesar de ser comum em nossos dias, a ansiedade não é um problema novo. Após a queda, desde que o homem é homem, nós convivemos com problemas dessa natureza, que podem apenas evidenciar as nossas limitações, fraquezas. Nós somos seres humanos e, por vezes, as nossas forças são drenadas pelo mal da ansiedade, se ela não for controlada. E a palavra grega usada por Paulo para traduzir ansiedade nos versos que nós lemos é uma expressão rica e significativa. Significa o seguinte: atraídos em diferentes direções. Ansiedade. Nossas esperanças nos puxam para um lado e os nossos medos nos puxam para outro lado. E com isso é possível que o indivíduo fique perturbado. Tente imaginar. Esperanças e medos, lados opostos. É uma tensão insuportável. E a sensação de quem vive com isso é como se a pessoa estivesse sendo asfixiada. É um estrangulamento. É como se você estivesse sendo apertado por dentro. Um autor muito conhecido que trata o tema, chamado Gary Collins, ele diz o seguinte: o que a ansiedade pode fazer com o indivíduo? Pode diminuir o período de atenção, dificultar a concentração, afetar negativamente a memória, prejudicar a capacidade de realização, interferir na solução de um problema, bloquear a comunicação eficaz, despertar sentimentos de pânico e, algumas vezes, causar sintomas físicos desagradáveis, tais como paralisia ou terrível e irremediável dor de cabeça. Agora, do ponto de vista espiritual, a ansiedade é constituída de pensamentos, ou seja, mente, e de sentimentos, coração, incorretos acerca das circunstâncias das quais nós estamos vivendo. Pessoas e coisas. Afeta a nossa mente através das circunstâncias, o nosso coração, mas são pensamentos equivocados através de circunstâncias, pessoas e coisas. E nós estamos aqui diante de uma das mais belas verdades reveladas na Escritura Sagrada. Há muitos que dizem por aí, de forma equivocada, que os cristãos verdadeiros não podem passar por momentos de ansiedade. Inclusive, que ansiedade e depressão são coisas de gente que não conheceram o Evangelho, são pagãos. O apóstolo Paulo aqui, como um grande pastor de almas e pregador do Evangelho, ele identificou problemas que precisavam ser corrigidos pastoralmente nesses irmãos de Filipos. E essa carta tão rica, entre tantos assuntos, ele aborda justamente o tema da angústia da alma desses homens, dessas mulheres que estavam sofrendo em alguma medida. A carta é dirigida a uma igreja, a pessoas crentes que estavam sofrendo por ansiedade. Paulo está falando com esses irmãos sobre o problema da ansiedade, que é um problema que, como eu disse, está presente no nosso tempo, mas naquela época já perturbava as pessoas. Elas estavam sofrendo de ansiedade. Você pode achar que o que você sente hoje, ninguém nunca sentiu no decurso do tempo. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que os problemas do homem são mais antigos do que nós podemos imaginar. Todos os problemas que o homem enfrenta. O cristianismo, irmãos, não é um imunizante às dificuldades e sofrimentos. Eles eram pessoas normais e estavam sujeitos a viverem ansiosos.
E Paulo, como um bom pastor, ele nos chama a pensar sobre algumas diretrizes para nós vencermos a ansiedade de forma prática. Porque boa parte de nós está aqui hoje, pode pensar que é dono de si próprio e conhece a si mesmo. Mas quando esse tipo de perturbação, como a ansiedade, nos alcança, nós temos a clareza e a certeza de que nós não podemos lidar com os problemas do nosso jeito, como nós resolvemos as coisas todos os dias. Aliás, há problemas patológicos acerca da ansiedade. Precisamos ser honestos nesse caso. Mas a maior causa sobre a ansiedade está na forma com que nós negligenciamos as diretrizes bíblicas nesse sentido. Há doenças patológicas que podem afetar o ser humano, mas há uma negligência de muitas pessoas acerca de diretrizes bíblicas sobre esse tema. E uma médica americana chamada Anna Lenk, ela diz o seguinte: ela estuda especialmente o transtorno de ansiedade e depressão. E ela escreveu um livro chamado Nação Dopamina. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. E ela diz que boa parte das pessoas que negligenciam as diretrizes bíblicas acerca da ansiedade, elas estão recebendo no seu próprio corpo o castigo daquilo que elas fazem. Os estímulos contínuos. Elas estão procurando a satisfação própria, liberando doses de dopamina no corpo para se sentirem felizes. É curioso, porque quanto mais as pessoas procuram, quanto mais doses de dopamina são liberadas, mais os efeitos são contrários no corpo e na alma. Pois bem, como eu disse aos irmãos, aqueles irmãos em Filipos estavam vivendo de forma ansiosa, eles eram ansiosos. De um lado, eles eram perseguidos, oprimidos, maltratados. E a carta em Filipos é escrita debaixo de uma intensa perseguição à igreja. Naquele contexto geral, eles eram intimidados, agredidos e certamente eles estavam assustados. Essa foi a primeira igreja fundada na Europa pelo apóstolo Paulo. Basta você ler o capítulo 16 de Atos. A primeira igreja fundada na casa de uma mulher chamada Lídia, a igreja de Filipos. Então, Paulo os conhecia, ele amava aqueles irmãos. Ele sabia e conhecia as crises mais profundas, as limitações que aquelas pessoas estavam sendo expostas diariamente. E ele escreve essa carta, que é denominada por muitos como a Carta da Alegria. Tenta imaginar. Agora, veja o contraste. Esse homem está vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. A Carta da Alegria é escrita de dentro da prisão. Paulo estava preso numa cadeia romana, trancafiado, limitado, mas ele estava orando por eles. E ele escreve essa carta como um encorajamento a esses irmãos, para que eles pudessem lidar com esse problema de forma bíblica, direta e objetiva. Eu queria, já de imediato, fazer uma pequena aplicação sobre esse texto. Ouça e guarde isso no seu coração. Lidar com os problemas da vida como se nós fôssemos donos do futuro é um erro imperdoável. Vou repetir. Lidar com os problemas da vida como se nós fôssemos donos do futuro é um erro imperdoável. Muitas pessoas agem assim. Querem ser o dono ou donos dos seus destinos. Isso é um mal que existe no homem, que pode ser muito prejudicial à medida que as coisas vão acontecendo. É o pecado de querer controlar as variáveis da nossa vida por meio de diligência, engenho e trabalho. Na maioria das vezes, os problemas não mudam como um passe de mágica. Você acha que, à medida que o tempo passa, o tempo resolve os problemas. Mas, na verdade, isso é um mito. O que pode acontecer é apenas o problema durar mais tempo. Não há nenhum passe de mágica nesse sentido. E você achar que tem o controle das coisas na sua mão pode desencadear uma série de acontecimentos internos no seu coração e na sua alma,
que maculam o seu relacionamento com Deus. Você já parou para pensar o motivo de Deus não te dar o conhecimento do futuro? Por que você não conhece o futuro? Por que nós não conhecemos o futuro? Por que Ele não te deu para você enxergar o futuro da sua vida? Portanto, queridos, se preocupar demasiadamente sobre as coisas que nós não temos gestão, nós não temos gerência, afeta o nosso descanso no Criador e a nossa confiança nele. E há muitas pessoas que tentam lidar com os problemas da vida assim, como se fossem gerentes, como se fossem donos da verdade. Isso, na verdade, aumenta ainda mais a ansiedade, porque, no fundo, você sabe que a gerência da nossa vida é uma grande ilusão. Quando as coisas fogem do controle, imediatamente aqueles que gostam de controlar tudo perdem o chão. É uma mentalidade equivocada em relação ao mundo, quando o assunto é o controle das coisas pelos homens. Um homem chamado William Henley, um inglês, ele escreveu um poema chamado Invictus, em 1875. E o poema dizia assim: eu sou o senhor do meu destino e capitão da minha alma. Senhor do meu destino e capitão da minha alma. E no mundo como o nosso, afetado pela queda, há muitas pessoas que vivem com esse lema: Senhor do destino e capitão da alma. Isso é uma extrema tolice. É tolo quem pensa assim. Porque quando você recebe um diagnóstico que você não gostaria, quando você recebe uma notícia ruim que foge do seu controle, quando as tempestades da vida batem na sua porta, isso tudo vai por água abaixo. Na verdade, esse otimismo se transforma em estresse, o estresse em frustração e a frustração em desespero. E o desespero em sinais no seu corpo e na sua alma, quando você se depara com a realidade. Em contraponto ao que os falsários, mestres, estão espalhados por aí, inclusive alguns pastores, dizendo que você precisa tomar posse da sua bênção, com palavras de afirmação, com gestos que podem te conduzir até o seu objetivo. A Bíblia não aponta nessa direção. O próprio Cristo Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo, como pastor experimentado na vida, alguém que sabe das coisas, ele oferece para nós um remédio muito mais forte do que as promessas que esses homens fizeram para você em algum dia, ou até mesmo que alguns políticos ainda hoje podem te fazer. Entretenimento vazio, oferecido para driblar o tédio, calmantes, através de técnicas que se mostram pouco eficazes e suficientes no tratamento da ansiedade na vida do homem, apontam para uma verdade apenas. Ouça e guarde isso no seu coração. Apenas o Evangelho é o caminho para receber graça da parte de Deus e vencer esse inimigo tão cruel que é a ansiedade. Descansar no Senhor, confiar nele e repousar tranquilo sobre os seus braços. E é como Paulo está exortando esse povo aqui. Os filipenses estavam enfrentando lutas duras, por vezes, em duas formas. Vejam bem, muitas vezes nós ignoramos isso. O povo de Filipe estava ali enfrentando lutas duras, fora e dentro da igreja. Isso é curioso, porque eles estavam enfrentando lutas, inclusive, com os próprios cristãos. Alguns homens e mulheres que estavam cegos em seus próprios pecados, naquele contexto ali, haviam deixado se levar, estavam causando problemas graves na igreja. Naquele contexto, do lado de fora, eles estavam sendo perseguidos pelo povo, no contexto geral. Mas dentro da igreja também havia problemas graves. Veja, por exemplo, o que Paulo vai dizer no verso de número 2 do capítulo 4. Peço a Evódia e peço a Sinti que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar.
que Paulo está dizendo aqui é que não fazia sentido essas duas mulheres causarem conflitos, causarem problemas para a igreja. E a igreja de Filipos, mesmo sendo uma igreja verdadeira e saudável, tinha muitos problemas. Então, esses conflitos somados à própria luta externa da igreja estavam gerando ansiedade nas pessoas, que é um mal que drena as energias. Quem já teve oportunidade, em algum momento da vida, passar um dia inteiro ansioso, no final do dia a pessoa está cansada, drenada, parece que trabalhou o dia inteiro cortando uma roça, né? Cansada, esgotada, de fato. Drena energia, drena alegria e drena a nossa paz. Portanto, o que o apóstolo Paulo está apresentando aqui são poderosos remédios contra a ansiedade. E Paulo, como experimentado pastor, um homem singular, cuidador de almas, ele vai num ponto mais profundo do que simplesmente tratamentos paliativos, que tentam acalmar o nosso coração com técnicas de gerenciamento, como, por exemplo, equilíbrio emocional, conversas positivas, alegres. Paulo está nos oferecendo aqui, irmãos, âncoras firmes, que vai segurar a nossa alma nas tempestades da vida e do nosso coração. É como se Paulo fosse um doutor, e o médico Paulo aqui está prescrevendo remédios para a nossa ansiedade, que ameaçam a nossa alegria e a nossa paz. Como eu disse, o quadro geral dos filipenses era extremamente difícil. E antes de nós entrarmos nas aplicações, eu quero apenas reiterar o que acontecia com essas pessoas e o que eles estavam vivendo naquele momento. Há algumas fontes de angústia que ainda hoje, e naquela época eles estavam passando, mas que ainda hoje tentam roubar a nossa alegria e a nossa paz em Deus. Antes de Paulo oferecer os remédios, ele sinaliza no contexto geral do texto de Filipenses o que estava roubando a paz e a alegria daqueles homens e mulheres. Eu gostaria da sua atenção, porque a razão da angústia enfrentada pelos filipenses continua sendo ainda hoje um problema grave para todos nós. Vejamos então quais eram os problemas que eles estavam enfrentando. O primeiro deles, eles eram rejeitados pelo povo. Veja como isso é sério. Paulo e seus amigos enfrentaram de fato a dor da rejeição. Essa era uma dor, ou é uma dor que ninguém deveria passar, ser rejeitado. Paulo era um homem extremamente valorizado na cultura judaica, da tribo de Benjamim, foi ensinado aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem singular, tinha um futuro brilhante na tradição judaica. Mas quando ele teve um encontro com Jesus Cristo na cidade, no caminho de Damasco, ele teve a sua vida transformada por Cristo. Ele teve que abandonar algumas coisas, deixar para trás, porque ele foi alcançado e chamado para algo muito maior do que até então ele tinha desempenhado. E ele perdeu a sua posição na comunidade judaica. Aquele homem que era tão valorizado, tão querido por todos, começou a ser deixado de lado, ser desprezado. Ele foi acusado, inclusive, de liderar pessoas que violavam a lei, as tradições. Foi deixado como morto na saída de uma cidade. Foi abandonado por aquelas pessoas e acusado de liderar a principal seita naquele contexto. Paulo experimentou a dor da rejeição pelas pessoas que ele mais valorizava as opiniões. E certamente não existe dor maior do que essa. Você ser desprezado, caluniado, olhado de cima para baixo por aquele que você tratou com tanto carinho, com tanto amor e afeto. Paulo foi visto assim pelo povo que ele amava. Da mesma forma, os crentes em Filipos também enfrentavam os mesmos problemas. Eles eram rejeitados socialmente, de modo que a fé cristã já nasceu como uma religião marginal da sociedade, pelos moradores especialmente da cidade. Eles eram acusados de ser perturbadores da ordem pública, entre outras acusações graves. Agora ouça, se a dor ou o medo da rejeição, ou
por membros da sua família, dos colegas de trabalho e antigos amigos, colocou você numa situação em que você não sabe como se portar perto deles, você precisa desse remédio que a Escritura oferece através do apóstolo Paulo. Essa foi a primeira dor que esses homens e mulheres sofreram, a dor da rejeição. Eles eram rejeitados pelo povo. Segundo, pode ser uma outra causa também de ansiedade. Eles sofreram com problemas financeiros. Certo, irmãos? Capítulo 4, final da carta dos Filipenses, Paulo agradece a eles porque eles contribuíram financeiramente para o ministério dele. E é curioso, porque ele fala que esse fator, esse segundo fator que nós estamos observando aqui, ele pode gerar ansiedade na vida de muitas pessoas. Dificuldades financeiras. Antes da oferta da igreja chegar, por exemplo, até as mãos do apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 4, no verso 14, que ele estava de fato com problemas financeiros. E os próprios filipenses sabiam o que era um orçamento limitado, um orçamento curto, não ter recursos financeiros. Filipos ficava ali numa região da Macedônia, onde boa parte das pessoas viviam sob pressão e com pouco recurso financeiro, salvo ali alguns oligarcas que moravam na parte mais alta da cidade. E ele cita isso na carta de 1 Coríntios, inclusive. E Paulo sabia dessas limitações e que boa parte desses irmãos estavam sofrendo com limitações financeiras, inclusive sofrendo pressões, confisco de bens. Isso é um elemento gerador de ansiedade. E nós aqui hoje temos a certeza que os problemas financeiros são um elemento gerador de ansiedade. Você pode ter pouco dinheiro ou você pode ter muito dinheiro. Mas as finanças, os problemas financeiros afetam as mais variadas emoções das pessoas. Cristãos e não cristãos se preocupam com isso. E é um limitador que pode não só causar problemas de um âmbito geral, mas para os irmãos terem uma ideia, essa é a segunda causa dos términos de casamento no Brasil hoje. Problemas financeiros. No índice de divórcio, os problemas financeiros são a segunda causa. Paulo está nos ensinando sobre o segredo do contentamento. Se contentar no Senhor. E ele fala de muitos paradoxos nessa carta. É curioso, a carta da alegria é escrita de dentro da prisão. Ele diz, por exemplo, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Com que Paulo, sem ter nada, enriquece a muitos? A bênção do Evangelho. Ele fala, por exemplo, de fartura e escassez, de alegria estando preso. Por que ele faz isso, irmãos? Porque ele chegou numa estatura espiritual em que as coisas desse mundo não mais o afetam, porque ele tinha encontrado o remédio para a sua ansiedade. Qual é o maior remédio para a ansiedade? Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Nós estamos seguros e firmes em Cristo Jesus. Ainda hoje Ele continua cuidando do seu povo. As finanças são motivo de ansiedade para você? Te deixa preocupado? Perturba a sua alma? É possível que sim. No Brasil, os irmãos terem uma ideia, cerca de 14 milhões de brasileiros vivem com R$240 mensais. R$240 mensais. As finanças estão sempre no limite, ou até mesmo fechando o vermelho. Nunca consegue guardar no final do mês. Já, por outro lado, você pode até ter um bom emprego, uma boa renda, mas fica preocupado demais com os investimentos, ou até mesmo preocupado em se aposentar daqui a um tempo. Principalmente num país como o nosso, que está vivendo algumas situações financeiras difíceis, há uma previsão de recessão agora no segundo semestre desse ano. Começará agora e deve se arrastar para 2026. Principalmente com esse governo cada vez mais coleta impostos, né? O fato, queridos, é que tenha muito ou tenha pouco dinheiro,
tenha bastante recurso ou quase nada de salário mensal. As limitações financeiras são um gerador de ansiedade na nossa vida. Portanto, Paulo está tratando aqui também sobre mais um gerador de ansiedade na vida desses irmãos. Primeiro, a rejeição. Segundo, o problema financeiro. E terceiro, ele vai tratar mais uma coisa com esses irmãos: os relacionamentos interpessoais. Os relacionamentos, eles são um grande causador de ansiedade na nossa vida. E no caso da igreja de Filipos, havia ali um conflito que era público, como eu acabei de dizer aqui aos irmãos. Tente imaginar. Essas cartas eram entregues a um portador, ele ia até a igreja, assumia a tribuna, todos os irmãos sentados. E ele lia essa carta publicamente a toda a congregação. Paulo não espera para exortar essas duas irmãs no particular. Essa carta é lida de púlpito a todos. Ele faz questão de resolver uma vez por todas esse conflito. E um dos grandes problemas que nós enfrentamos contra a ansiedade são os relacionamentos interpessoais. Muitas vezes você pode ficar inclusive noites sem dormir por conta de algum conflito. Há pessoas ansiosas por alguns problemas que tiveram ao longo da vida. Relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, conflitos no trabalho, conflitos entre vizinhos, conflitos na ambiência da igreja, o medo do casamento está desmoronando, a falta do trabalho ou até mesmo o problema no trabalho. O filho que era tão amoroso agora está distante, reservado e até mesmo desrespeitoso. Dentro da igreja, pessoas, pelo simples fato de lembrar de conflitos, se sentem ansiosas quando vão encontrar com outras pessoas que já magoaram. Membros que se ameaçam entre si. Tudo isso pode roubar a sua alegria e sua paz. E assim como nós, os cristãos em Filipos tinham motivo suficiente para preocupação. E o que o apóstolo Paulo faz? Ele coloca todas essas situações da vida que podem nos deixar ansiosos, preocupados, perturbados. E ele nos lembra das verdades do Evangelho. É para onde nós devemos orar. E o primeiro remédio que nós podemos aqui aprender contra a ansiedade é esse. Guarde na sua mente, no seu coração. Pode ser simples, mas é um remédio eficaz. Mantenha o seu foco no Senhor. Observe o verso de número 4 na sua Bíblia, por favor. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegres. No último trecho da carta, onde Paulo apresenta a paz e a alegria, ele apresenta aqui um elo que une tudo isso, que é a presença de Deus. Só é possível experimentar tudo isso em Deus. Isso é tão importante para Paulo, que ele faz isso em todos os outros versos. Veja, do verso 4 ao verso 9, ele está fazendo referências a Deus, ao Senhor, a Deus, ao Criador. Ele está fazendo referências como remédio contra a ansiedade, o maior remédio de todos e mais poderoso. O maior e melhor remédio de todos contra a ansiedade é focar em Deus. Quem é Ele e o que Ele tem feito em nosso favor? É Ele que oferece diretrizes práticas para encontrar equilíbrio nas adversidades. Sabedoria para responder àqueles que nos rejeitam. Como devem ser as nossas orações. Como nós devemos cultivar hábitos centrados em Cristo, guardando nosso coração. E ele diz: encharque a sua mente daquilo que é puro. Mas vejam bem o que nós fazemos. Paulo está dando um conselho, a Bíblia está nos aconselhando, e o que nós fazemos? O indivíduo enche a mente com notícias ruins, busca fofocas o dia inteiro na internet, nas redes sociais, alimenta o coração e ingere estímulos, dopamina o dia inteiro, buscando estímulos para a mente, para o coração. E no final do dia, vira para o médico,
ou para qualquer outra pessoa e diz assim, se perguntando, por que será que eu estou ansioso? Por que eu estou ansiosa? Vejam o que Paulo diz no número 8, verso de número 8, queridos. Finalmente, irmãos, prestem bem atenção nesse verso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Pergunta: do que você tem e você anda enchendo a sua mente e o seu coração? Como você tem alimentado a sua alma? O apóstolo Paulo está desde o princípio da carta aos Filipos, aos irmãos filipenses, tocando a mesma música. O remédio para a ansiedade é ter um Deus vivo na sua vida. Nossa ansiedade, irmãos, não é um produto de fracas estratégias do que nós podemos fazer. Há muitas pessoas que são ansiosas, mas são extremamente habilidosas, capazes. Você não é ansioso ou não está ansioso porque você não tem habilidades. A ansiedade é um sintoma da confiança perdida em Deus. E a ansiedade mostra que o coração foi ameaçado, e o medo de perder aquilo que é valioso provoca um desespero dentro de você. E a desesperadora tentativa de se agarrar-se a algo que nos dá segurança faz com que nós ficamos ainda mais ansiosos. Agora veja, por outro lado, Jesus não desprezou pessoas ansiosas, porque ele sabia que isso era um fruto do pecado e que todos nós estávamos sujeitos a isso, sermos tomados por ansiedade. E tudo que você pode perder, você pensa na sua mente assim: isso é o que eu mais tenho na minha vida, é o mais valioso que eu tenho. Mas aí você pensa assim: eu não suporto perder isso. Isso gera ansiedade no seu coração e na sua alma. E são coisas boas, inclusive coisas boas dadas pelo próprio Deus. Vejam alguns exemplos: o amor, a família, o conhecimento, o sucesso. Pare para pensar. Por que numa época sem precedente de prosperidade como nós temos, tente imaginar, liberdade, progresso tecnológico e avanço médico, as pessoas parecem estar mais infelizes do que nunca estiveram na vida. Temos acesso a tudo, na palma das mãos. Por quê? Porque todas essas coisas são finitas. E elas não são fonte de alegria. Enquanto você tentar preencher o vazio que há em você com as coisas desse mundo, mais infeliz você será. E a primazia da ansiedade é o pecado. John Riley diz assim: o pecado é a causa primária de toda doença, moléstia, dor e sofrimento que prevalecem na terra. Tudo isso faz parte da maldição que veio ao mundo quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e caíram. Não haveria doença se não tivesse ocorrido a queda. E não haveria doença se não houvesse pecado. Porque alguém ansioso, em vez de ter uma depressão, se lança às coisas do mundo. O que vocês acham? É aquele intuito de tentar preencher um vazio que não pode ser preenchido por nada, a não ser pelo próprio Deus. Alguém ansioso, alguém em processo inicial de depressão, faz compras e mais compras na internet, entre outros lugares, gasta os recursos, fica o tempo inteiro maratonando em séries, deitado o dia todo, sem coragem para sair. Sabe por que isso, irmãos? Porque cada dia mais nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito. E na ânsia de nós sermos felizes, de buscar a felicidade a qualquer custo, a pessoa acaba se esforçando demais para ser infeliz.
É como se você estivesse cavando uma cova para você mesmo entrar. Todas essas coisas são ídolos. E os ídolos cobram um alto preço de nós. Todo ídolo cobra um alto preço. Tim Keller diz assim: qualquer coisa que se torne mais importante e inegociável para nós do que Deus, torna-se um ídolo escravizador. Nesse paradigma, podemos localizar ídolos olhando para as nossas emoções mais inflexíveis, o que nos deixa incontrolavelmente zangados, ansiosos e incontrolados. Os ídolos nos controlam, pois sentimos que devemos tê-los ou a vida não faz sentido. Sem os ídolos, não há sentido para a vida. Isso é o que Tim Keller diz. Sentir-se rejeitado, sentir-se ameaçado, sentir que as finanças não estão sob controle, sentir que os relacionamentos não vão bem. Essas coisas só evidenciam onde estava a nossa confiança. Por outro lado, há uma boa notícia para você. Aqueles que confiam no Senhor podem enfrentar todos os problemas e desafios dessa vida com tranquilidade. Paulo não está falando aqui sobre um assunto teológico periférico. Ele está falando sobre algo muito importante. Ponha o seu foco em Deus. Nada, ninguém, coisa alguma pode preencher o que só Deus pode fazer no seu coração. Essa é a primeira verdade, o primeiro remédio que nós podemos caminhar na luta contra a ansiedade. Segundo, ouça, apresente a Deus o que aflige a sua alma em oração. Você pode achar que isso é algo básico, simples, mas muita gente falha nessa área na jornada cristã. Observe o que diz o verso de número 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: substitua a sua preocupação por oração. Todas as vezes que o seu coração for assaltado, todas as vezes que você sentir dúvidas, pegue tudo isso e coloque diante de Deus. A oração é um recurso poderoso para aquietar o seu coração nos vales sombrios da alma. E é curioso, porque o apóstolo Paulo, como um bom teólogo, um bom pastor, ele usa aqui expressões diferentes: orações, súplicas e ações de graça. Eu poderia falar assim, vá orar, mas não, ele diz claramente: orações, súplicas e ações de graça. E se a ansiedade é uma doença, a oração é um remédio eficaz. A oração não move a mão de Deus, irmãos. São mitos. A oração não quebranta o coração de Deus, como muitos podem imaginar. As coisas todas fazem parte de uma mentalidade paganizada que infelizmente acabou entrando na igreja com o decurso do tempo. A oração, na verdade, muda nós mesmos. E ao orar, nós somos transformados pela graça de Deus. Pergunta: o que está tomando a maior parte do seu dia na sua mente, no seu coração? A oração expressa a nossa confiança no Senhor e a certeza de que Ele nos ouve. Portanto, busque a Deus em oração. Fale com o Senhor. Torne claro para Ele o que está doendo. Senhor, eu não entendo. Eu estou ansioso. E quando nós falamos para Ele, Deus nos ouve. E há um hino que nos ensina muito sobre oração. O hino 155 do cantor cristão. Ele diz assim: em Jesus, amigo temos, mais chegado do que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Agora vejam aqui a estrutura da exortação no hino. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Para muitos de nós, infelizmente, a oração é o último recurso
Você quer fazer tudo na força do seu braço. Quando não tem mais jeito, aí você vai para o canto do seu quarto, dobra os seus joelhos e ora para falar com Deus. É insensato quem age assim, irmãos. Você deve orar antes de agir. Lançar-se diante de Deus em oração pode te livrar de muitas lágrimas nas jornadas. Decisões precipitadas, afoitas, podem ser corrigidas pelo joelho dobrado, falando com o Senhor. Tive a oportunidade em 2021, na Conferência Fiel, de ouvir um pastor russo, que teve o seu avô, inclusive, morto em campo de batalha. Ele é um pastor que pregou na Conferência Fiel de 2021. Evgeny Basmusk, o nome dele. E ele falou uma frase, dentre tantas outras, a pregação dele foi uma das mais impactantes daquela conferência. Mas ele disse uma frase que ficou marcada no meu coração. Ele disse assim: não oramos o suficiente porque confiamos em nós mesmos. Não oramos o suficiente porque confiamos em nós mesmos. Isso coloca em evidência o nosso coração. Paulo estava preso, mas ele não estava preso por ter cometido algum crime, mas por pregar o Evangelho. E ele está dizendo para nós que a oração é um exercício na vida do cristão. Mesmo passando por conflitos, mesmo passando por dificuldades, ele pode estar preso, mas livre pelo Evangelho da Graça. Dentro da cadeia, ele sentia paz em Cristo Jesus. E o que é paz? O que é paz? O que é paz? Essa paz não pode ser conquistada por esforço humano, irmãos. Há muitas pessoas que vivem uma vida inteira em busca de paz, mas não tem paz. Para o mundo, a paz é a cessão dos conflitos, é o final da guerra, é o final dos problemas de conflitos. Mas para o cristão, o que significa paz? Paz é estar em relacionamento com Deus, que é a fonte de toda paz. Ouça, e eu falo isso com muito amor para você. É impossível ter paz longe do Evangelho. É impossível ter paz longe de Deus. Você pode até ter uma tranquilidade, mas você sabe que no canto do seu quarto, quando as portas se fecham, você sabe que você não tem uma profunda e verdadeira paz. Veja, por exemplo, o caso de Daniel na cova dos leões. Circunstância extremamente favorável, mas a sua paz foi mantida intacta na cova dos leões. E o que aconteceu com o rei Nabucodonosor? Dormindo, com dinheiro, num palácio, servido por todos, não conseguia dormir. Essa é a diferença de quem tem a Deus e de quem não tem. A verdadeira paz não é encontrada num pensamento positivo, não é encontrada nas ausências de conflitos, nos bons sentimentos, nas coisas. A verdadeira paz é encontrada apenas no Senhor. E que o Senhor nos dê essa paz. Há uma terceira aplicação que eu gostaria de fazer, que os irmãos também pensassem sobre isso. Terceiro e último, eu já caminho aqui para o final. Ocupe a sua mente com as virtudes do Evangelho. Vou repetir. Ocupe a sua mente com as virtudes do Evangelho. Você tem andado ansioso, você tem andado preocupado, a sua paz tem sido perdida todos os dias. Ocupe a sua mente com as virtudes do Evangelho. Verso número 8, mais uma vez. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Como eu disse, Paulo era alguém experimentado. Passou por muitas coisas na vida.
Talvez muitas coisas que nenhum de nós pode imaginar. E ele sabia que os pensamentos que ocupam a nossa mente moldam a nossa vida e se expressam nos nossos comportamentos. Aquilo que é nutrido no nosso coração, sozinho, no obscuro, onde ninguém vê, vai sendo refletido dia após dia nas nossas ações práticas. E ele expressa isso de forma simples e direta. Vejam o que ele diz: tudo que é verdadeiro, isso tem ocupado a sua mente. Tudo que é verdadeiro, a primeira expressão que ele usa. Há pessoas que passam o dia inteiro ouvindo notícias falsas, mentiras. Tudo que é verdadeiro, fazendo fofocas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e justo. O intuito de Paulo aqui é dizer o seguinte: bom, se não é respeitável, se isso não pode ser tornado público, não faça, não pense. Me lembro uma vez no seminário, um professor questionou a um aluno sobre um determinado tipo de comportamento, e o aluno disse assim, o aluno inclusive não concluiu o seminário, mas ele disse assim: você não pode me julgar, você não conhece a minha vida. E realmente isso é verdade, ele não conhece a vida do aluno. E aí depois, no intervalo, eu tive a oportunidade de conversar com esse rapaz, e aí ele falou assim: não, eu tenho feito coisas boas, eu faço isso, aquilo, tentando justificar o erro que ele havia cometido. E ele repetiu a mesma expressão para mim. Ele falou, não dizendo que eu não poderia julgá-lo, mas ele disse assim: ninguém conhece a minha vida, eu sou alguém íntegro. Eu fiz uma pergunta para ele. Perguntei assim: meu amigo, deixa eu te ilustrar aqui. Se nós pegássemos tudo que você pensa, tudo que você faz, colocássemos as pessoas que você mais ama sentados na plateia, e tudo isso passasse diante de um telão onde todo mundo conhecesse os seus pensamentos, o que você faz e a forma com que você age, de fato você acha que você não poderia ser julgado por ninguém? Você acha que você se encontraria justo diante dessa situação? Daí ele parou, pensou um pouco, tentou me responder, mas não conseguiu. Mas é isso que o apóstolo Paulo está falando. Tudo que é respeitável e justo, o que ocupa sua mente, os seus pensamentos, tudo que é puro, amável, de boa fama, tudo que tem virtude e louvor. Se vai louvar ao Senhor, se vai edificar a vida de outra pessoa, vale a pena. Se não vai... Agora, o camarada acorda pela manhã, pega o celular, o smartphone, o tablet ou qualquer outro meio de canal, alguns até ainda hoje escutam rádio, e para ver as notícias ruins que tiveram de um dia para o outro. Depois de tomar café, abre um debate político e fica horas ali ouvindo debates políticos, problemas de todo tipo. Gasta um tempo com coisas fúteis, enquanto poderia estar se alimentando da palavra de Deus. Certamente, meu irmão, minha irmã, você vai ficar perturbado. Muita gente foi afetada pelo vírus do pânico, da desesperança, porque vive uma vida com pensamentos errados, levando para várias direções. Portanto, ouça esse conselho que o apóstolo Paulo te dá. Tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que tem virtude e louvor. Cuide daquilo que você pensa. Isso vai ser uma diretriz direta para suas atitudes. E há muitos que ainda hoje justificam não servir a Deus, não fazer as coisas, não ter tempo para ler as Escrituras, simplesmente dizendo o seguinte: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Muito ocupado, semana inteira, muitas demandas. John Piper, em uma conferência
Logo assim que surgiram as primeiras impressões sobre o Facebook, também o Instagram, especialmente o Twitter, que é muito usado na América, ele falou uma frase irretocável numa conferência. Ouçam isso para o bem da alma de vocês. E aqui eu já caminho para a minha conclusão. Uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração e a falta de leitura da palavra de Deus não era por falta de tempo. Com que você tem investido, gastado o seu tempo? Caminhando para a conclusão, Mary Ann Becker, ela e seus irmãos foram deixados no orfanato. Ela era uma jovem ainda, e ela e seus irmãos foram deixados em Chicago, se não me engano, no orfanato. Seus pais haviam falecido de tuberculose. Naquele contexto ali onde ela vivia, havia grandes orfanatos. Muitos homens gigantes construíam orfanatos, principalmente porque os pais morriam cedo e muitas crianças ficavam sem pais, especialmente por causa das doenças pouco documentadas à época. E quando seu irmão mais jovem, mais novo, contraiu essa doença, essas duas irmãs, Mary Ann e a sua irmã, juntaram todo o dinheiro que tinham e enviaram seu irmão mais novo para a Flórida. Mas mesmo com todos os esforços, tudo que ela fez, infelizmente o menino não suportou e morreu. E as duas ficaram num dilema duro, mas que precisa ser levado em consideração. Elas não tinham dinheiro para ir no funeral e também não tinham dinheiro para trazer o corpo. Todo o recurso que elas tinham, elas investiram para tentar salvar a vida dele. E ela registrou em seu diário esses momentos em que ela viveu de ansiedade e tratamento com Deus. Eu quero ler para vocês Diário do século XVIII. Vejam só o que ela disse. Embora o nosso pranto não seja como aqueles que têm esperança, embora eu tivesse acreditado em Cristo desde a minha infância e sempre tivesse o desejo de dar ao Mestre uma vida consagrada e obediente, eu tornei-me uma rebelde contra a providência divina e fui consumida pela amargura e pela ansiedade. Por que, meu Deus? Eu disse em meu coração que Deus não se importava comigo. Perdi meus pais e agora perdi meu irmão. E já não terei oportunidade nem de estar presente no seu sepultamento. E ela disse, mas ao ajoelhar-me e apresentar a minha mágoa e abrir o meu coração para Deus, ouvi a voz do meu mestre e ele me acalmou. A tempestade do meu coração se arrefeceu e ele trouxe calma. Uma nova fé brotou em mim e eu ouvi o Senhor dizer para mim, sossegai. Foi o suficiente para eu experimentar paz no meu coração. E essa mulher escreveu um dos mais belos hinos do nosso cantor cristão, o hino 328, Sossegai, que diz assim, eu vou ler as 3 estrofes e o refrão para os irmãos. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobre, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e do céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Agora quem fala é o próprio mestre.
As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Seja qual for a sua inquietação, seja qual for o seu problema, o remédio mais eficaz contra a ansiedade é lançar-se aos pés do Senhor e Salvador da nossa alma. E eu finalizo com uma frase de Santo Agostinho de Hipona, que ele diz assim: ansiedade tratada com oração derrete como um gelo exposto ao sol. O Senhor nos ajude a cada dia mais crescermos em sabedoria, em relacionamento com Ele, e que o nosso coração escute a voz do Mestre. Sossegai. Vamos orar na sequência.